Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Olá, queridos, bom dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre presente na sua vida, na sua casa, na sua família. Estamos iniciando mais uma quarta-feira, aqui, o dia que está lindo aqui em Aracruz, um sol depois de um dia de chuva, os passarinhos cantando, exaltando o nome do nosso Deus, o Criador, aquele movimento já logo de manhã, as pessoas indo para o trabalho, indo para os estudos, e nós aqui separamos um tempo para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu quero então iniciar esse dia orando e logo em seguida compartilhar já, né, com o nosso querido reverendo Davidson, para que ele possa estar aí fazendo lá, falando a respeito dos livros, aquilo que Deus tem colocado, permitido a ele escrever, com o intuito de edificar muitas vidas, e depois, logo depois, já entrando aí no nosso estudo. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque temos o dom da vida, temos a salvação através do seu Filho e queremos colocar diante de Ti este dia para que nós sejamos tão somente um instrumento nas Tuas mãos para abençoar, para edificar, para fortalecer as pessoas que estão à nossa volta e, inclusive, deixar uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança e eles possam compreender que a verdadeira esperança é Cristo Jesus. Peço que tu continues usando o teu servo, o reverendo Davidson, com graça, com sabedoria, com unção, com discernimento e autoridade para comunicar as verdades da tua palavra nesta manhã a nós. E que onde chegar a live, ela possa alcançar vidas, transformando, fortalecendo e também reconciliando contigo. É a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu chamar aqui o reverendo Davidson. Reverendo Davidson, bom dia, tudo jóia? Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos, né? Que Deus esteja nos abençoando para mais um dia de estudos da palavra de Deus. Amém, amém. Reverendo Davidson, rapidamente, eu ia para que eu possa sair de cena, né? Como é que está a sua mamãe? Tá tudo bem? Geralmente os nossos irmãos que acompanham os estudos conosco, eles têm essa preocupação, porque eles também estão orando. Você pode nos dar aí só um overview de como estão as coisas? Claro, graças a Deus a minha mãe está bem, ela está na casa do meu irmão, ela está se tratando, as taxas de creatinina já estão baixando, então isso quer dizer que os rins estão aos poucos voltando a funcionar e acreditamos que dentro em breve ela já poderá estar voltando para sua casa aqui em São Gonçalo e vivendo bem, né, normalmente com a gente. Joia. Olha, isso é muito bom, muito bom. Quero te encorajar, então, a que você continue orando aí pela mamãe do reverendo Davidson. Tem notícias do nosso amigo Fabiano que você possa compartilhar conosco? Sim, graças a Deus, ela já fez a cirurgia, está bem, já teve alta. Graças a Deus, o Senhor tem também abençoado o nosso querido Fabiano, né? Joia, isso é muito bom. Como é bom, né, saber que as nossas orações estão sendo respondidas e que toda honra e que toda glória deve ser dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias e glórias ao nosso Deus. Queridos, então, como eu disse, e não posso deixar de cumprir a minha palavra, eu saio de cena. Reverendo Davidson, Deus te abençoe e Deus te use nessa manhã, tá bom? Amém. Obrigado, pastor Aderson. E como sempre, a gente começa falando aqui sobre
os nossos livros, a indicação de literatura, né? Então, aqui, para você que deseja ser pregador da palavra de Deus, eu recomendo esse meu livro aqui, A Semente é a Palavra. Aqui eu ensinarei você a pregar sermões narrativos, tá legal? É uma modalidade de sermão que não é propriamente nova, mas ela é pouco usada aqui no Brasil. Então, você vai aprender as técnicas de cinema, teatro, tudo adaptado ao sermão oral. É bem interessante. Um outro livro também que eu quero indicar para você é esse meu livro aqui, que inaugurou essa nova fase dos meus trabalhos literários, que é o comentário exegético de alguns livros em particular. Nesse caso aqui, do Salmo 23, é o livro Revelações Originais do Salmo 23, completamente comentado à luz do hebraico bíblico. Então, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua hebraica, tá? Veja aqui, segredos revelados da Bíblia hebraica no Salmo 23, tá? Você que já conhecia o Salmo, já ama esse Salmo, porque esse Salmo ele tem preferência mundial, né? Agora você vai conhecer os segredos revelados das mensagens contidas no Salmo 23. Esse aqui é o outro livro, também nessa mesma toada, palavra por palavra, versículo por versículo, dessa vez comentando aqui o Salmo 91, direto da língua original hebraica. Tá bom? Aqui você vai conhecer como Deus trabalha para proteger a sua vida, de maneira que às vezes você nem percebe que recebe livramentos, que recebe proteção, a proteção divina para você, tá legal? Esse é um livro robusto, um livro também a diagramação bem bacana, bem bonita, né? Bem ilustrado, com conteúdo também de primeira para você conhecer toda a mensagem do Salmo 91. E para fechar essa fase, o livro deste ano de 2024, o livro que eu publiquei, Além do Sofrimento, a Disputa pela Integridade no livro de Jó, é o livro base dos nossos estudos dessa série, tá bom? Então, esse livro aqui eu não faço o comentário do livro de Jó inteiro, mas eu faço comentário das partes mais importantes, mais problemáticas, cabulosas do livro de Jó, inclusive trabalhando temas difíceis, como o problema do sofrimento dos justos, a questão da teodiceia dentro da filosofia, da teologia. Aqui, realmente vai fazer você conhecer esses temas difíceis do livro de Jó, tá? Nós temos dado o resumo desse livro aqui, desse meu livro, nas nossas aulas, mas nunca é uma pegada total, nunca é uma abordagem 100%, né? Então, se você quiser mesmo a abordagem 100%, você precisa adquirir esse livro aqui, Além do Sofrimento, tá bom? Você vai conhecer em detalhes o que temos falado aqui sobre o livro de Jó e os temas mais pujantes, os temas mais cabulosos do livro de Jó com profundidade, tá legal? Se você quiser qualquer dos meus livros, faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 585402 021 998 585402. E você também pode me procurar, me conhecer pelas minhas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram, enfim, procura pelo meu nome. Esse meu nome aqui, Meu nome aqui, Davidson Pinhon, tá bom? Procura por esse nome aqui, pelas minhas redes, e então você vai me conhecer. Eu estou em várias redes para você, de fato, conhecer todo o meu material. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson, estamos prontos agora, então, para o nosso conteúdo. Muito bem, você está aqui na tela com a capa da nossa apostila, a nossa apostila em PDF. É uma apostila, até mesmo ela é robusta, né? Se o meu livro, Além do Sofrimento, tem 420 páginas, a nossa apostila, só ela, com o resumo, tem 50 páginas. E você pode pedir gratuitamente
essa apostila. Você pode solicitar gratuitamente. É só fazer contato com o pastor Aderson, faça contato comigo também e teremos o prazer de enviar para você o PDF com um resumo de todo o nosso estudo baseado no livro de Jó. Tá legal? E nós paramos aqui na semana passada, na aula passada, na página 27 da nossa apostila, quando estamos agora e vamos trabalhar toda a nossa aula de hoje sobre o personagem Jó propriamente dito. Não é? Vamos agora conhecer mais de perto o homem Jó, tá bom? O personagem Jó. E na próxima aula, se Deus nos permitir, vamos conhecer a esposa de Jó com um pouco mais de propriedade também. Bom, a nossa aula de hoje, então, o tema dela é o homem de integridade e fé inabaláveis. Então você percebe aqui que há duas qualidades que são exaltadas aqui com referência a Jó, tá bom? A primeira qualidade é a integridade dele. A gente vai conhecer agora um pouco mais o conceito de integridade à luz da Bíblia, tá? E a palavra inabalável aplicada também à fé. Tanto a integridade dele é inabalável, quanto também a fé dele. E também vamos conhecer aqui hoje, com um pouco mais de detalhe, o conceito bíblico de fé. Então você tem integridade e fé, vamos conhecer os conceitos bíblicos dessas duas palavras e vamos também entender como que Jó permanecia inabalável dentro desses dois conceitos, dentro dessas duas qualidades, tá bom? Muito bem, a narrativa de Jó. Veja aqui, ó, o que eu coloquei aqui no resumo sobre a narrativa, né? Jó é retratado como um homem de integridade e fé inabaláveis, mesmo diante das piores adversidades. Sim, ele enfrentou uma adversidade fora do comum, para qualquer ser humano, até mesmo no dia de hoje. Claro que isso não quer dizer que não haja ser humano que também enfrente a adversidade, mais ou menos de modo equiparado. Mas o fato é que o homem, na qualidade de Jó, a gente sempre entende que Deus preservaria de qualquer situação dessa. Mas a gente simplesmente percebe o quanto Deus ainda assim estava no controle de tudo, estava controlando tudo para que Jó não sofresse além do que o normal, além do que ele pudesse suportar, no caso, não é? E também supervisionando tudo para que Jó cumprisse o propósito de Deus enfrentando toda essa situação, tá bom? Então, Jó estava sendo provado, ele não tinha a exata dimensão do que estava em jogo na sua aprovação, e nós temos falado aqui sobre isso nas aulas anteriores, você pode resgatar as aulas anteriores para você recuperar o que nós explicamos sobre o porquê que Jó enfrentou tudo isso, tinha um propósito cósmico que Jó desconhecia, mas nós hoje, com o auxílio da internet, com o auxílio da exegese, podemos então encontrar essa resposta, tá bom? Então ele foi testado na sua integridade e fé, e ele foi achado, graças a Deus, inabalável em todas essas situações aqui de teste. Ele permaneceu firme em sua devoção a Deus, recusando-se a amaldiçoá-lo, apesar de suas perdas e sofrimentos. Então, o que estava em jogo aqui era a atitude de Jó na sua integridade, ou seja, na sua sinceridade perante o próprio Deus. Porque, de fato, você já sabe do que Satanás acusou a Deus. Deus, então, foi colocado no banco dos réus por Satanás, e Jó e a sua integridade era o objeto da disputa entre Satã, entre Satanás e entre Deus também, tá? Veja a empáfia de Satanás, não é?
E ali então Jó estava sendo esse objeto, a disputa entre estas duas entidades. Bom, então ele se recusou a amaldiçoar a Deus, falar mal de Deus, né? Falar mal é amaldiçoar a ação de Deus, enfim, a própria pessoa de Deus. Ele se recusou a falar mal de Deus, apesar de enfrentar os seus sofrimentos. Então, chegamos aqui a esse conceito bíblico de integridade, que é um conceito bíblico muito importante no livro de Jó. Então, é tão importante que eu coloquei como subtítulo do meu livro, não é? A disputa pela integridade, de tão importante que é essa palavra. E, de fato, a gente vai buscar a compreensão bíblica de integridade e a reflexão devocional, espiritual, que podemos fazer para a nossa vida, é, de fato, o quanto nós mesmos estamos sendo íntegros diante de Deus, assim como Jó também foi. Será que eu tenho sido íntegro diante do Senhor? Será que eu tenho realmente agradado a Deus na minha integridade, na minha sinceridade, com o meu coração inteiro entregue ao Senhor? Será que eu tenho feito isso? Ou será que eu tenho reservas? Ou será que, assim como uma pessoa que sofre de esquizofrenia, eu tenho declarado uma coisa e agido de outra maneira quando, por exemplo, eu estou na igreja ou quando eu estou no meu dia a dia, não é? Então eu não posso negar a Deus a fé que eu confirmo ter em Deus, eu não posso negar essa fé através das minhas atitudes pecaminosas, erradas. Eu tenho que, na verdade, não sofrer dessa aforia, né? De pensar de um jeito e agir de outra. Eu não posso agir assim. Eu preciso, na verdade, ser íntegro. E ser íntegro tem a ver com eu agir de modo correspondente ao tipo de expectativa que eu crio nas pessoas acerca da minha pessoa, do meu jeito de ser, enfim, pelo meu jeito de agir, né? Então, eu preciso, de fato, estar em consonância com a ação do que eu faço e, de fato, com a personalidade que eu acredito que eu tenho, né? O conceito bíblico de integridade, portanto, a gente vai passar pela palavra hebraica tam, que aparece bastante no texto hebraico aplicado a Jó, tá? Jó era tam. Tam, em hebraico, expressa a ideia dessa integridade que temos falado aqui. Significando, então, que ele era íntegro, por quê? Porque ele era completo, ele era perfeito, e nós vamos entender já em que sentido é essa perfeição. Portanto, íntegro também na sua vida. Essa palavra está aqui, então, diz que ele é completo e perfeito. Não é perfeito de modo absoluto, porque do jeito absoluto, perfeito somente o Senhor, não é? Somente Deus. Só Deus é perfeitamente bom. Só Deus é perfeitamente santo. Só Deus é perfeitamente poderoso. Então, ele é perfeito em tudo, ele é absoluto em tudo, ele é o todo-poderoso, ele pode tudo. Agora, no sentido relativo, Jó era perfeito. Nesse sentido, nós também precisamos ser perfeitos. Ou seja, procurarmos ser bons em tudo aquilo que nós colocamos à mão. Então, Jó, por ser íntegro, ele era completo. O que significa ser completo? Que não faltava nada no caráter de Deus, no caráter de Jó, para ser acrescentado. Nesse sentido, Jó era completo. Porque quanto mais as pessoas conviviam com ele, percebiam que tudo o que ele colocava a mão para fazer, ele fazia bem feito, ele era bom no que fazia e procurava fazer de modo a ter bons resultados. E isso foi tanta verdade que ele era um homem muito rico, um homem poderoso, influente na sua geração, na sua época, que aqui a história de Jó retrata a época patriarcal, tá? Portanto, a idade ainda do bronze, antes da
Idade do Ferro ainda, a Idade Patriarcal. Então, olha que interessante, ele era completo porque a sua personalidade ela estava completa, ele alcançou o ápice da maturidade, alcançou o ápice do temor a Deus, não é? Ele estava completo. Perfeito também traz essa ideia, o perfeito no sentido relativo, assim como o completo também, sentido relativo. Íntegro, porque ele era sincero. Você percebia em Jó sinceridade na fé que ele demonstrava ter em Deus. E a sinceridade era tanta que, mesmo diante de perdas terríveis, só foi poupado na sua vida. No restante, ele perdeu praticamente tudo. Mas ele era íntegro, porque ele não se entregou ao desespero. Ele continuou confiando em Deus, porque de fato era isso que estava lá pulsando em seu coração. Era esse sentimento. O coração de Jó pulsava por Deus. Ele tinha ansiedade pela presença de Deus. Ele tinha preocupação sobre ele também, sobre a sua família, de como a sua família estava se portando perante Deus. E a atitude dele frente aos filhos também demonstra para a gente uma coisa muito importante. A primeira delas é que os filhos não estavam tão ligados assim a Deus, apesar do maravilhoso exemplo do seu pai. Não sabemos se a sua mãe dava também esse exemplo, mas só sabemos que os filhos não eram totalmente gente delinquente, gente ruim, mas eram filhos que estavam usufruindo da sua riqueza, da riqueza que, na verdade, o seu pai havia conquistado. Não sabemos qual era propriamente a índole dos seus filhos no que dizia respeito a ter essa experiência, esse temor de Deus. É possível que não tivessem o temor de Deus nos seus corações, portanto, indo na contramão do bom exemplo do seu pai. Mas quantas vezes a gente também enfrenta uma situação dessa em nossa família? A ponto de Jó, que era assim, ele era perfeito, ele era completo, íntegro, ele se preocupava com a vida espiritual da sua família. E o fato de ele se preocupar com a vida espiritual da sua família pode dizer para a gente que a sua família não tivesse o temor de Deus em alta conta no seu próprio coração, mas a gente viveu lá nas suas festas, um na casa do outro, sabe-se lá como que eles festejavam. Preocupado com isso, Jó então oferecia sacrifícios por ele, naturalmente pela sua esposa, e também ele se santificava, intercedendo também pelos seus filhos, porque ele ficava preocupado. Será que os meus filhos estão blasfemando contra Deus? Será que os meus filhos estão amaldiçoando a Deus com essas festas que eles fazem? Ele era um homem preocupado com tudo isso. O que levanta em nós essa característica. Será que nós também nos preocupamos com a saúde espiritual da nossa família, além da nossa própria? Essa é a qualidade do justo. Essa é a qualidade de quem é de quem é íntegro, tá bom? Que também envolve todo esse compromisso espiritual com o Senhor, além do compromisso moral também com ele próprio e com a sociedade, de um modo geral, né? Bom, a integridade bíblica implica, então, não apenas na conduta moral, vai além disso, mas também uma devoção sincera e completa a Deus. É o que Jesus disse, né? O que a lei também já dizia, Jesus replicou o que a lei falava, dando, portanto, o seu referendo divino à lei, dizendo o seguinte, que nós temos que adorar a Deus, servir a Deus, de inteireza de coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração. É assim que Deus quer a nossa adoração. E é de fato como Jó estava fazendo, ele era íntegro nesse sentido. Ele não ficava com o coração dividido, ele não ficava com o coração dúbio. Por exemplo, servindo a Deus na igreja domingo, mas de segunda a sábado, ele fazia o que desse na telha dele sem nenhum compromisso com Deus.
ou nos negócios que ele fazia, ele enganava outros, ele passava a perna em alguém. Não, Jó não prosperaria do jeito como ele prosperou, de modo tranquilo, de modo em paz, de modo perene também, se ele tivesse agindo de modo errado, porque ele não contaria com a bênção, com o favor de Deus. Então, Jó tinha bastante preocupação com o modo como ele tinha ficado rico, né, na verdade, e também o modo como ele estava vivendo em sua riqueza. Se ele de fato estava servindo a Deus com o coração sincero ou não. A gente já percebeu que sim, o próprio Deus testemunhou da integridade de Jó. E o testemunho foi tão forte que ele, inclusive, usa Jó como modelo de alguém que estava servindo a Deus com integridade, provavelmente diante de uma geração do mundo inteiro que não estava querendo servir a Deus com integridade. Lembre-se de que essa passagem aqui, naturalmente, foi após o pecado de Adão e Eva. Então, é tudo uma situação aqui de o Satanás tentando levar Deus a entender ou convencer a Deus de que ele era o Senhor absoluto sobre a terra, que Adão e Eva haviam pecado, e agora está Deus aqui mostrando, não, tem pelo menos um que não te adora, que é íntegro e fiel a mim, e não a você, tá? Essa era a questão aqui. O conceito bíblico de fé, esse é um conceito importante, conceito de fé, tá legal? Eu já havia falado em vários estudos anteriores, mas é sempre bom a gente retomar, até porque se você não pegou os estudos anteriores, você pode não estar se lembrando ou não saber do que eu vou falar agora sobre o conceito bíblico de fé. E preste bastante atenção, porque esse conceito pode mudar, inclusive, a sua relação com Deus. Bom, temos aqui a palavra hebraica emuná, que significa fé, confiança, lealdade. Então, temos aqui esses conceitos aqui que nos ajudam a compreender o que a Bíblia se refere à fé. Então, por exemplo, quando lá em Abacuque, capítulo 2, a gente percebe lá que ele diz que Deus disse para Abacuque, né, que o justo pela sua fé ele viverá. A palavra fé ali é emuná, que no contexto a gente vai entender melhor se a gente perceber que a palavra fé significa confiança, lealdade a Deus. Lealdade e confiança são também sinônimos da palavra tam, que a gente já estudou aqui, a palavra integridade. Uma pessoa que é íntegra, uma pessoa leal, uma pessoa que tem confiança, portanto, é uma pessoa que tem emuná, que tem fé. Para que a gente possa, então, entender a palavra fé no seu sentido original, eu posso trazer para você uma imagem que eu costumo usar nas aulas e explicações que eu falo sobre emuná. Qual é essa imagem que eu trago? É a imagem de alguém que está naufragada, um náufrago, o seu barco havia afundado, ele então é um náufrago, e está ali tentando boiar para sobreviver ao naufrágio, e de repente ele vê que um dos destroços do seu barco, ou um pedaço de madeira, começa a vir na água em sua direção. Para poder garantir a sua vida naquela situação de naufrágio, até que um outro barco venha e possa salvá-lo, ele então nada em direção a essa madeira, a esse pedaço de essa madeira, e se agarra a ela, porque a sua vida depende desse agarramento, da força do seu agarramento, para que ele continuasse boiando e não afundasse com os braços cansados, com as pernas cansadas e acabasse morrendo afogado. Então, a força com que ele vai se agarrar a esse pedaço de madeira
é a situação de vida ou morte para ele. É nesse sentido aqui que nós temos a palavra emuná. Quando a pessoa está firmemente confiante, está firmemente sendo leal a Deus, se agarrando a Deus com todas as suas forças, porque essa pessoa, o náufrago, ele sabe que morrerá se não estiver agarrado a Deus. Isso é fé. Então, a fé bíblica vai além da crença intelectual. É mais do que você dizer, eu acredito em Deus. Isso é um estágio de fé? Até é, mas não é o estágio completo da fé. O estágio completo da fé vai mais do que você declarar que acredita em alguém ou em alguma coisa. Vai na confiança, na lealdade que você tem a essa pessoa. Entende? Aqui você está agarrado a essa pessoa porque você está plenamente confiante nela. A pessoa, por você confiar, a pessoa não precisa dar provas de que ela vai conseguir fazer alguma coisa, de que ela vai, por exemplo, também corresponder à sua lealdade. Você confia, você sabe que essa pessoa é leal a você, é fiel a você e vai te ajudar de alguma forma, dentro das possibilidades dessa pessoa. Especialmente Deus, que ele é leal e confiante no seu estado perfeito. E ele que é o Todo-Poderoso, ele pode te ajudar. Ele é o único que pode te ajudar, seja lá qual for a situação que você estiver passando e enfrentando. Então, por isso que Deus é digno da sua emuná. Ele é digno da sua fé, da sua confiança, da sua lealdade. Tá? Então, a fé bíblica, retomando aqui, a fé bíblica vai além da crença intelectual, envolvendo uma entrega total e comprometida com Deus e suas promessas. Então, há aqui a palavra compromisso. Compromisso com Deus, ele é uma demonstração da sua lealdade a Ele, da sua confiança a Ele, em outras palavras, da sua fé, do seu apego forte, firme, porque Ele é a base e sustentação da sua vida, tá? Esse é o conceito bíblico de fé, é o conceito completo de fé. E Jó tinha fé nesse nível, tá bom? Ele mantinha a fé nesse nível, a emuná, de fé, de confiança e de lealdade, porque Jó estava completamente entregue à ação de Deus, e Jó sabia disso. Os seus amigos até sabiam disso também, mas devido ao que Jó enfrentava, nós vamos estudar mais à frente, os seus amigos começaram a querer, entre aspas, defender a Deus. E essa defesa, entre aspas, dos seus amigos a Deus, estava, na verdade, desagradando a Deus. Como, na verdade, Paulo fazia. Antes de Paulo ser conhecido, né, como de fato ele foi conhecido pelo seu nome grego, o nome Paulo, ele era chamado de Saulo, que era o seu nome hebraico. Sim, se você não sabia, Paulo nunca mudou de nome, era o mesmo nome. É apenas uma adaptação do nome Saulo, que é o nome hebraico Shaul, é o mesmo nome do rei Saul lá do Antigo Testamento, e Paulo é apenas a versão grega do nome Saul, ou Shaul, tá? Que de fato, como era o nome de Paulo. Então, Paulo nunca mudou de nome, ele apenas era conhecido mais, seja pelo nome hebraico, antes de se converter ao cristianismo, seja pelo nome grego, que ele passou a ser mais conhecido após a sua conversão e já no seu ministério. É como se ele quisesse assumir o nome mais internacional, como eram, né, os nomes gregos daquela época. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó.
O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Então, compreendida aqui a palavra emuná, que é fé no seu sentido amplo, completo, que envolve confiança e lealdade, tá? Agora, nós estamos partindo para o conceito bíblico de alguém ser inabalável. Dá para ser, de fato, inabalável? Dá para andarmos sem nos abalar nesse mundo? Bom, as palavras hebraicas, que são três, a palavra nata, tsur e amatz, são três palavras hebraicas sinônimas que expressam a ideia de ser firmemente enraizado, ser sólido e ser inabalável na fé, tá? Então, nós temos aqui essas palavras que mostram para a gente o que é ser firme. Firme, tá? Ser enraizado, ou seja, ter uma raiz firme, forte, porque você está solidamente colocado em um chão que te dá condições de crescer, como a árvore cresce. Portanto, o enraizado aqui é uma figura de imagem que mostra para a gente o quanto a gente precisa ter uma sólida perspectiva na nossa vida para que a gente possa ter uma vida realmente feliz, realmente agradável a Deus, né? Então, a ideia de ser firme, enraizado, sólido e inabalável, portanto, inabalável na fé. Você deve se lembrar do primeiro salmo, né, da Bíblia, salmo número 1, que fala que o justo ele é plantado na corrente das águas, ou seja, ele é comparado a uma oliveira, a uma palmeira, enfim, a uma árvore muito antiga e inabalável, porque ela tem uma firmeza muito grande em suas raízes, tá? Então, nós percebemos aqui que essa solidez, esse ato de ser inabalável, é sim possível que o ser humano seja. Pode até ser difícil, mas impossível não é, tá? É uma questão do que Deus quer da gente, que a gente tenha essa característica de ser inabalável. Ah, pastor, mas eu não consigo ser inabalável. A luta que eu enfrento me faz chorar. É igual aquela música que é meio. Eu lembrei aqui de uma música gospel, né? No meio gospel, que é meio brega, né? Se você não sabia também, existe o sistema de brega gospel, né? Na música. É tipo o que o Falcão é, né? No mundo aí, o brega do Falcão, existe também um grupo aí que canta brega gospel. E uma das músicas da brega gospel, você pode procurar na internet, é a música A Prova Está Doendo, não é? Aí o refrão ele canta assim: a prova está doendo, Jesus, ela me faz chorar, não é? Então, ela é engraçada por quê? Porque é o jeito como a música foi construída, né? Ela é brega. Mas a questão aqui é que esse fato de passarmos por provas, por provações, por lutas, e a gente chora por causa disso, a gente acaba sendo abalado pelo sofrimento, não é nisso que essas palavras se referem. Às vezes você pode estar numa situação de fé muito alta e mesmo diante de uma situação, de uma notícia muito ruim, você consegue tirar forças para adorar a Deus, para louvar a Deus, mesmo com lutas, mesmo enfrentando lutas, né? Como uma notícia, por exemplo, muito ruim no que diz respeito à sua saúde. Mas a questão aqui é que mesmo que você de vez em quando chore, não fique preocupado. Você pode estar alcançando um treinamento para ser mais à frente inabalável, tá?
Ah, mas eu não consigo ser inabalável agora porque eu estou chorando. Continue chorando, às vezes é preciso que você chore para você extravasar as suas emoções. Mas a questão é, você precisa encarar as suas provas e a sua prova atual como um dos estágios para ser mais forte e mais à frente alcançar esse estágio de ser inabalável. Tá legal? Então você vai demonstrar mais à frente que você é enraizado, que você é sólido na sua fé, portanto inabalável. Tá legal? Eu tenho certeza que Jó não chegou a essas características de ser tam, de ser enraizado, sólido, inabalável, da noite para o dia. Ele teve um processo de aprendizado. O seu processo, até pelo fato de ele ser tam, de ele ser íntegro em tudo que ele fazia, de ele procurar fazer bem feito, esse esforço que ele tinha era característico da sua personalidade. Deus o dotou dessa característica. Portanto, ele persistia até acertar. Nesse processo, ele errava. Nesse meu livro de homilética, o livro A Semente e a Palavra, eu explico ali o conceito de você aprender a errar certo. Porque tem o jeito errado de errar e tem o jeito certo de errar. Quando você erra, porque você está no processo de aprendizado e está se esforçando sinceramente para lá na frente deixar de lado os seus erros, porque você não tem compromisso com o erro, mas você lá na frente alcançar uma posição de alguém que de fato acertou, você passou pelo processo errando durante o caminho, mas você quis acertar no final. Esse é o jeito de errar certo. Agora, o jeito de errar errado é quando você tem compromisso com o erro. É quando você erra, sabe que está errando, mas por compromisso com a impiedade, por ser ímpio, por ser alguém que não tem compromisso com Deus, mas tem compromisso com a sua própria carne e, em última instância, compromisso com o próprio Satanás, mesmo que você nem perceba isso. Você, portanto, por causa desse compromisso com a sua carne, com o Satanás, o compromisso com a impiedade, você acaba, então, se entregando a todo tipo de instabilidade. E, de fato, a Bíblia também é pródiga em dizer, nessa comparação, que o justo ele é sólido, mas o ímpio ele é instável. Isso significa errar errado. Errar errado é você querer pecar por vontade própria, mesmo tendo a consciência de que é errado. Mas você peca mesmo assim, porque você está viciado nisso. Você está preso ao pecado. Entendeu? Esse é o conceito de errar errado. Bom, então, ser inabalável significa manter-se firme e constante na confiança em Deus, mesmo diante de adversidades. Então, se você não chegou ao nível da apostasia, e a apostasia é você abandonar a fé que você já teve um dia. Se você não chegou ao nível de ser um apóstata, de se entregar à apostasia, enquanto você se mantém na fé, errando e acertando, chorando e depois aprendendo a não chorar tanto assim, ou chorando menos, você está no aprendizado de ser inabalável. Só quando você abandona a fé e abraça completamente a apostasia, aí então você não está sendo de fato inabalável. Mas enquanto você está sendo treinado pelo próprio Deus para ser de fato inabalável, você está no processo. E é como também eu já expliquei, não desista no meio do processo. Deus está cuidando de você, Deus está te abençoando, e você pode ser abençoado até chegar ao final, como o próprio Jesus disse também, né, como o próprio, aliás, está na Bíblia, que o próprio Senhor Jesus ele está completando a boa obra que ele já começou na nossa vida. Ali no contexto ele se refere à salvação. Não é? Então, ele vai completar essa boa obra que envolve a salvação espiritual,
que envolve o nosso próprio aperfeiçoamento em fé. Tá legal? Tudo isso é um processo e nós estamos envolvidos nesse processo. Muito bem. Para fecharmos a aula de hoje, estamos aqui na última parte, na página 29 da nossa apostila, do nosso resumo, né? A integridade, a fé e firmeza de Jó. Então você já sabe do conceito bíblico de integridade, você já aprendeu. Você já aprendeu o conceito bíblico de fé e você acabou de ver agora o conceito bíblico de firmeza. Tá bom? Tudo isso aplicado à pessoa de Jó e daqui a gente vai tirar essas lições para a nossa própria vida pessoal. Jó exemplifica esses conceitos bíblicos permanecendo. Por que permanecendo? Porque ele já era íntegro, ele já era fiel, já era inabalável. E Deus sabia disso. O diabo é que não sabia, ou sabia, mas fingiu que não sabia. Não é? Por isso ele colocou Jó como sendo esse objeto da disputa com Deus. Mas Jó, portanto, permaneceu, porque ele já tinha em sua essência. Jó, né, então permaneceu porque ele já tinha isso na sua essência, mas ele estava permanecendo, mantendo-se inabalável, mesmo aos trancos e barrancos, literalmente até nos barrancos, né, do que ele estava ali se coçando com os cacos de telha. O local onde ele estava era um monturo, tá bom? Era um lixão da cidade. E de alguém rico, imponente, de alguém influente, ele estava agora jogado ao lixão para poder pegar os cacos, né, de telha para ficar, inclusive, se coçando lá, para tentar algum tipo de alívio temporário do seu sofrimento, das suas dores. Então, Jó exemplifica esses conceitos bíblicos que acabamos de ver, permanecendo íntegro, fiel e inabalável em sua relação com Deus, apesar das provações intensas. E, pelo amor de Deus, entenda o que eu já tenho frisado aqui nas aulas anteriores. O fato de Jó ser íntegro, fiel e ser firme na sua fé não significa que Jó passou pelos sofrimentos tocando flauta. Não foi fácil para ele, não passou tranquilo. Ele não passou com o nariz empinado, como se ele estivesse desfilando num desfile de moda. Entendeu? Não. Jó chorou. Ele enfrentou, ele sentiu as dores, ele gemeu de dor. Entendeu? A sua família chorou também a morte de todos os seus filhos. Ele e a sua esposa choraram. Choraram pela perda dos bens. Foi difícil para eles enfrentarem isso. Ninguém estava tocando flauta aqui. Ninguém estava levando isso na tranquilidade. Entendeu? Ninguém vai enfrentar a luta, a adversidade tranquilo. A gente sofre o impacto. O que na verdade importa é o modo como você lida com o impacto que você recebeu. Não blasfemando, não falando mal de Deus, não amaldiçoando Deus, o modo como ele age, não abandonando a fé, não aderindo à apostasia, mas continuando firme na fé no Deus que te ama, que tudo pode fazer e pode cuidar de você. É nisso que se resume a vida de Jó e também o nosso próprio conceito bíblico de integridade, fidelidade e também do fato de ser inabalável. A gente está nesse processo. E o fato de eu me manter na fé, mesmo diante dos percalços, mesmo diante das armadilhas de Satanás, se eu consigo passar pela aprovação, sofrendo impacto, sentindo tudo, mas lá no final eu consigo manter a minha fé e não abandono a fé, isso é ser inabalável. Isso é ser justamente inabalável como Jó de fato era, tá? A sua história, que é a história de Jó, né, serve como exemplo inspirador de como podemos confiar em Deus
e permanecer firmes em nossa fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Tá legal? Bom, como eu disse, na próxima aula, nós vamos estudar aqui, ó, a página 30 da nossa apostila, do nosso PDF, Força e Fidelidade, o papel da mulher de Jó na narrativa. Vamos agora, na próxima aula, a partir dessa próxima aula, colocar as nossas lentes de aumento na vida da mulher de Jó, cujo nome a gente nem conhece, tá bom? O nome não foi revelado, então é simplesmente a mulher dele mesmo. Vamos então, a partir da próxima semana, estudar sobre a mulher de Jó. Tá legal? Pastor Aderson, a palavra está contigo. Joia, joia, joia. Quero dar bom dia aí aos irmãos e irmãs que estão conosco. A Zuleida, bom dia, Zuleida, tudo bem? Deus te abençoe. Também a Rose Melo, a nossa irmã Rosilane Melo, também estão conosco. Deus abençoe a vida de vocês. A Ilma Dias também está conosco. Bom dia, Ilma. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe também a sua casa e a sua família. Tá bom? Ela que está lá nos Estados Unidos, foi ver o filhote, participar do casamento. Que Deus abençoe a sua vida. Bom, nós temos algumas perguntas. 2 perguntas realizadas aí pela nossa irmã Rosilane Mello. Eu vou colocar em tela e vou ler para o nosso querido amigo pastor, reverendo, melhor dizendo, Davidson. Também está conosco a Zilmar Guimarães. Bom dia, Zilmar Guimarães. Deus abençoe também o seu dia. Ela faz a seguinte pergunta: no que consiste a integridade de Jó, considerando aí o versículo de número 29? Certo, então eu vou abrir aqui a palavra de Deus em Jó, capítulo 1, versículo 29, é isso? Capítulo 29. Deixa eu abrir aqui para poder ler. De modo geral, a integridade é o que eu expliquei, mas vamos ver aqui, né? Eita, abriu João. Só um segundinho. Jó, capítulo 1, versículo... é porque não tem 29, não tem versículo 29 no capítulo 1. Seria capítulo 2, então? 2, 29? Também não. Se não puder mandar o capítulo certinho, seria Isso, eu preciso saber, né? Capítulo 6. Capítulo 6. 6, né? Então, Jó 6, 29. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já estou chegando lá. Jó, capítulo 6, versículo 29. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Enfim, aqui não aparece a palavra integridade. Aqui não aparece, né? Nesse capítulo aqui de Jó, capítulo 6, versículo 29. Olhe novamente, por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Aqui ó, a palavra integridade não aparece, mas a gente percebe aqui o modo como Jó percebia a sua própria vida espiritual diante de Deus. E a integridade, como eu disse, né, já expliquei aqui o conceito bíblico, é esse conceito de você estar completamente entregue a Deus, de modo completo, sem reservas, sem nenhum tipo de condição, né, de você não se entregar. Ou seja, você estaria tecnicamente mentindo quando você afirmava servir a Deus sem de fato servir, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu estou vendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. É possível que ela esteja lendo na versão Almeida atualizada normal. Tornar a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornar a julgar e a justiça da minha causa triunfará. Na verdade, é a mesma coisa, né? Tem pouca diferença aqui. Então, embora a palavra integridade não apareça no texto, a gente percebe a integridade dele, né? Ela está falando da versão NVI. NVI, tá bom. Deixa eu chegar na NVI, então. Eu também tenho aqui a NVI na minha frente. Reconsidere a questão, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Sim, a palavra integridade aqui, que no texto mais... Porque a nova versão internacional, a NVI,
ela é uma tradição de equivalência dinâmica. Então, ela traduz a ideia e não a palavra. Já a Almeida, ela traduz a palavra, entendeu? Por isso que a NVI optou por colocar integridade, embora a palavra integridade não esteja no original hebraico. No original está justiça, tá bom? Deixa eu só confirmar aqui, eu abri aqui o texto hebraico para ver. Ela, é isso mesmo, tzedeki, pá. Tzad, né? É tzedaká, na verdade. Tzedaká é justiça. E aparece aqui no hebraico tzedeki, que é a palavra justiça e não integridade. Não é a palavra tan que aparece, mas é a palavra justiça. Então, na NVI aparece integridade, porque ele traduziu a ideia do contexto, no modo como a equipe de tradução entendeu aqui o contexto. Mas, literalmente, em hebraico é justiça, como está na versão Almeida. Tá legal? Mas o sentido de integridade é esse mesmo que eu já expliquei aqui. João, você até comentou e ela faz uma outra pergunta, né, a respeito de que faz Jó pensar que a sua integridade estava em jogo, né? Então, na verdade, Jó não pensou que a sua integridade estava em jogo. Eram os amigos de Jó que o estavam acusando de não ser íntegro, como também replicando, né, as palavras de Satanás. Então, Satanás acusou Deus de favorecer Jó. E por isso que Jó era íntegro, ou seja, Jó era interesseiro. E não íntegro no sentido de ser completamente sincero. Não é? Essa era a acusação de Satanás para Deus. Satanás não acusou Jó. Satanás entendeu que Jó era íntegro também, mas era íntegro por interesse. Entendeu? Ele sabia que Jó era justo, mas por interesse. Agora, os amigos de Jó estavam acusando Jó de não ser íntegro, porque de esconder pecado, enfim, porque se ele estava sofrendo o que estava sofrendo, é porque ele havia cometido pecado. E Deus só envia um sofrimento como aquele como resposta à iniquidade, ao pecado. Essa era a lógica, que também vamos estudar mais à frente. Já até falei aqui em aulas anteriores, né? Você pode recuperar. Mas é a lógica dessa teologia da retribuição, tá? Essa teologia da retribuição, que era uma lógica bastante presente na Bíblia, ela é uma lógica até correta, mas não é absoluta, não é uma lógica absoluta. Essa teologia da retribuição, ela não pertence a uma lógica absoluta. Tá legal? E os amigos de Jó não conseguiram entender. Inclusive, essa palavra de Jó, no capítulo 6, versículo 29, é, na verdade, uma resposta que ele deu aos seus amigos. Não é? E ele estava lutando lá para mostrar que, na verdade, ele era íntegro, sim, mas ele não entendia o porquê de passar por todo o sofrimento. Tá legal? É isso aí. Joia, joia, joia. Ela falou que entendeu, sim. A nossa querida irmã Zuleida fala como a gente aprende com esses irmãos queridos. Que Deus abençoe, que Deus os fortaleça e os capacite a cada manhã. Não sei se tem mais alguma pergunta pela Rosilane Mello. Perguntas sempre são bem-vindas. Perguntas sempre enriquecem e, ao mesmo tempo, fortalece o aprendizado que está sendo compartilhado. Dinamiza também, né, as nossas aulas. É verdade, é verdade. Tá bom? Querido, se não tem nenhuma pergunta, nós vamos então caminhar para o encerramento. Quero agradecer desde já a participação de cada um dos irmãos e irmãs. Vou pedir ao reverendo Davidson que faça as considerações finais, depois a oração final. Lembrando, se Deus assim permitir, amanhã pela manhã estaremos novamente aqui com Manhã com Deus, movimento de intercessão em favor dos nossos amigos e irmãos, tá bom? Reverendo Davidson, fique à vontade, por gentileza. Muito bem, obrigado, pastor Aderson, mais uma vez, né? Já temos falado dos livros, já os apresentei aqui no começo. Eu quero indicar para você alguns materiais gratuitos também. Tem cursos gratuitos à sua disposição, tem e-books gratuitos à sua disposição,
Um deles também você pode baixar o PDF do meu livro Voltando para a Bíblia, onde eu ensino ali uma técnica de interpretação bíblica muito simples, que é a técnica do estudo bíblico indutivo. Ele é de graça, você pode baixá-lo no site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. E você também pode encontrar lá nesse site cursos gratuitos que você acessa e vai assistindo às aulas em vídeo que vão também abençoar a sua vida. Tá legal? Tem ainda o meu curso, que é um curso pago, o preço é bem acessível, é o curso Introdução à Exegese Bíblica. Eu recomendo você que adquira esse curso e estude para você aprender a fazer o que eu faço, para você aprender a estudar a Bíblia com profundidade, como os profissionais da exegese fazem. E a última recomendação também é um curso também muito baratinho que eu tenho, que é o curso A Teologia da Oração, tá? Se você gosta de estudar sobre oração, leia esse livro, é um curso, que é um e-book, compre, adquira e leia, tá bom? Sobre a oração, a eficácia da oração e tudo que a Bíblia ensina sobre oração. É bem interessante você conhecer também, tá legal? Muito bem, vamos então fazer a oração e assim encerrarmos a nossa aula de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra. Cuida de cada um de nós, nos ajuda a nos mantermos íntegros à fé que temos no Senhor e inabaláveis também diante das provações que possamos enfrentar. Que estejamos alcançando estatura, Senhor, de homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus. Nos abençoa nesse propósito, nós assim pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Então, só peço que esteja orando pela mãe do nosso querido reverendo Davidson, pelo Fabiano, e também inclua nas suas orações tanto a Agatha, a nossa filha que teve aí um momento febril nessa noite, nessa madrugada, a própria Cris e a Flávia, que é a esposa do pastor Albert, que também está passando pelos mesmos sintomas, tá bom? E até amanhã, se Deus quiser, mais uma vez, reverendo Davidson, um abraço, shalom, shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Deus abençoe.